Olá, pessoas! Mais uma semana aqui do seu Política e Cotidiano, um programa que se dedica a trazer até você uma perspectiva real, prática e acessível sobre a política que mexe com a sua vida. O programa de hoje ele trata de uma pauta bastante sensível, mas que merece cada vez mais, e eu vou dizer com clareza, infelizmente, a nossa atenção e a nossa atuação enquanto cidadãos e cidadãs. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o acolhimento das mulheres que são vítimas de violência. E como esse acolhimento está acontecendo ou não está, até mesmo por parte de quem tem como responsabilidade acolher essas mulheres, que é o nosso sistema judiciário. Quem vai falar com a gente hoje sobre esse tema é a Liara Teodoro. Ela é psicóloga e psicanalista clínica. Ela tem uma atuação como perita do Tribunal de Justiça de Goiás nas áreas civil e criminal, além de ter experiência como perita particular e assistência técnica. Além de mais um monte de coisa que ela vai falar depois para a gente, mas o trabalho que me fez convidar a Liara hoje é um processo de acolhimento que ela faz na prática de mulheres que são vítimas de violência. E, para além disso, ela vai falar para a gente também sobre um protocolo de atendimento que leva em consideração o gênero da vítima, porque isso faz toda a diferença. Liara, muito obrigado por ter vindo bater esse papo com a gente e, de fato, é uma satisfação poder ouvir de uma pessoa que está envolvida na prática de um processo que é tão sensível e cada vez mais assustador que a gente já tem que conviver atualmente. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui para falar de um assunto tão necessário e tão pouco falado também. Quando eu penso na atuação tanto da perícia psicológica, tanto ali na minha atuação clínica enquanto psicóloga, me vem o questionamento: quando a justiça falha, quem protege? Quem cuida? Quem cumpre esse dever? Quando essas vítimas não são ouvidas, não são vistas, são silenciadas. E isso tem acontecido. Muito se espera que haja marcas somente físicas e pouco se olha para as marcas psicológicas que têm deixado vestígios do restante da vida e tem feito com que muitas mulheres, ao invés de viverem, passem o restante da vida sobrevivendo a essas marcas. Você começou esse trabalho de atendimento na Bahia ainda, né? Como é que foi esse processo da sua formação? Quando foi aquele momento que falou, bom, esse aqui é o meu caminho, essa é uma pauta que me move e é nessa área que eu quero me especializar e quero atuar de verdade? Eu entrei muito cedo na faculdade, eu entrei com 16 anos. Com 18 eu estava entrando num estágio de psicologia jurídica, na realidade de psicanálise jurídica. O meu professor ele falava muito sobre as questões ali do inconsciente e como essas marcas psicológicas elas iriam ressoar na vida das vítimas o restante dos anos. E que como isso era pouco visto e pouco olhado e pouco valorizado. Eu morava no interior, eu fazia faculdade no interior, surgiu a oportunidade de estar realizando um estágio na Delegacia da Mulher do Recôncavo Baiano, em Feira de Santana. Eu participei de uma prova, fui selecionada e entrei num grupo de 5 estagiárias dentro da delegacia. Nesse estágio, eu tinha como responsabilidade ouvir e acolher as vítimas. Eu trouxe um questionamento há uns dias atrás, na realidade uma frase de Bell Hooks também, que muito se assemelha ao que nós estamos falando aqui, que é quem protege os filhos dos pais, porque muito dessas violências elas ocorrem ali dentro da família. Não são de pessoas desconhecidas, são de pessoas que estão todos os dias convivendo com essas vítimas até elas se tornarem vítimas. E muito me chamava a atenção o fato de que eu tinha essa proteção dentro de casa, eu tinha esse cuidado dentro de casa, mas as vítimas que eu atendia não. E restava a elas procurar a justiça. E quando a justiça não ouvia? E quando a justiça falhava? A quem elas iriam recorrer? E assim, o meu primeiro atendimento, voltado à questão da violência, que foi voltado à pauta do abuso sexual, eu ouvi de uma moça um pouco mais nova que eu, que ela sabia que as marcas físicas iriam desaparecer, mas que ela teria que lidar com as consequências e com as marcas psicológicas o restante da vida. E que ela não acreditava que a justiça seria feita. Eu acho complicado, Liara, e até interessante para a nossa audiência
perceber a dinâmica que envolve toda essa pauta, né? Porque, para além da vítima já ter sofrido uma agressão, uma violência física, emocional, de várias espécies, inclusive, ao conseguir, né, ao ter coragem de fazer uma denúncia, de buscar o Poder Judiciário para lhe socorrer, para lhe proteger, muitas vezes ela chega até lá e a forma como ela é tratada é tão violenta quase quanto o que ela sofreu. E isso afasta muito as mulheres de denunciar e de buscar proteção, não é? Com certeza. E aí eu me lembro de outra situação que ocorreu lá. O estágio durou somente 6 meses, porque uma colega minha ela começou a ser perseguida quando ela saía do estágio por um dos agressores de uma dessas vítimas. E ele falava que nós estávamos influenciando essas mulheres a terem voz e que nós não deveríamos estar lá. Até que essa minha colega foi ameaçada com arma e o estágio foi cortado. Cara, isso é tão bizarro, né? Porque, assim, é uma escalada de violência, né? Até mesmo as pessoas que vão se dedicar a auxiliar o tratamento de quem já é vítima de violência também sofre violência. E essa questão em relação ao judiciário, eles acharam melhor, então, cortar o programa do que prover proteção, prover um meio de poder, de fato, oportunizar o atendimento? Exatamente, até porque o atendimento naquela época, ele estava ocorrendo através do estágio, através dessa parceria da faculdade com a Delegacia da Mulher, através dessa pauta também de que a psicologia ela deveria se unir com o direito, e lá para 2018 isso era pouco falado. Direito era uma coisa, psicologia era outra, não se misturava tanto, pouco se falava também sobre a psicologia jurídica, pouco se tinha contato com essa área também. Então eu lembro da delegada nos chamar e falar, olha, eu também estou sendo ameaçada, tem acontecido algumas coisas aqui e eu acho melhor, para proteger vocês, nós cortarmos o estágio, porque nós precisamos proteger as mulheres que chegam e agora nós estamos tendo que proteger vocês que auxiliam essas mulheres e eu estou tendo que me proteger também do que está acontecendo aqui. E dessa maneira o estágio ele foi cortado. Posteriormente eu fui estagiar na Polícia Militar, que era ali um ambiente um pouco diferente, né, em relação ao tipo de atendimento que era ofertado, mas o estágio precisou ser cortado por causa dessa questão também de gênero. De lá para cá, você percebe que houve uma evolução, há uma integração maior hoje na atuação do judiciário com outras áreas que, de fato, precisam estar envolvidas para que possa existir um atendimento coerente, condizente com o que tem acontecido? Eu comecei a trabalhar no Tribunal de Justiça em 2022 e, para mim, foi uma surpresa muito grande ter a questão da perícia psicológica em alguns casos, tanto da área criminal quanto da área ali civil da família, porque o juiz ele queria ouvir, ele estava dando oportunidade a essas vítimas e também aos supostos agressores de falarem. E foi a partir daí que eu estruturei um tripé, que é o tripé que eu realizo as perícias, no qual eu realizo uma escuta com um acolhimento. Eu não chego julgando, eu ouço de uma maneira completamente imparcial as pessoas que chegam até ali para realizarem essa perícia. Eu aplico testes psicológicos que são embasados cientificamente, porque eu não estou ali para acusar, eu estou ali para mostrar os riscos, para mostrar o que já aconteceu, o que ainda pode acontecer e como essas mulheres e crianças, principalmente, devem e podem ser defendidas ali dentro da maneira mais justa e que, de fato, acolha. Para que elas não sejam novamente violentadas pelo Tribunal de Justiça. Então, essa para mim é uma parte bastante sensível, né? Porque muitas vezes a gente tem aquela visão dos filmes de Hollywood, né? Que a justiça ela vem e salva e resgata a pessoa e, de fato, pune o agressor, mas na prática não é bem assim, né, Eliana? Na prática, muitas vezes, a mulher acaba tendo que voltar depois para casa com os familiares do agressor ou num contexto onde ela continua sendo exposta
E, obviamente, que isso vai causar marcas brutais na própria vítima e nas crianças, nos filhos dessas vítimas, quando não são as próprias crianças as vítimas, né? Nessa perspectiva, você consegue entender hoje que há aí uma lacuna muito grande que tem que ser preenchida para a integração desse acolhimento? E eu digo essa integração na perspectiva de o poder político, o poder judiciário e outras esferas, a questão da psicologia e de outras áreas, se somarem para poder melhorar ou minorar essa dor? Com certeza. A psicologia sozinha, ela não terá voz para fazer o que precisa ser feito. É necessário que haja uma atuação interdisciplinar, não somente entre a psicologia e o direito, mas também entre a psicologia, o direito, a política e outras áreas, para que sejam levantados questionamentos e para que essas famílias que estão desestruturadas possam encontrar um lugar para se proteger, um abrigo. Porque senão, se a justiça não proteger essas famílias, essas mulheres, essas crianças, quem vai proteger? O que vai ser feito? A quem recorrer quando a justiça falha? Esse é o meu grande questionamento dentro do Tribunal de Justiça. A quem recorrer quando a justiça falha? Nessa questão do Tribunal de Justiça, a partir de 2021, estabeleceu-se no CNJ um protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, né? O que é esse protocolo e o que você percebeu de prático, se houve a melhoria ou se não houve, a partir de 2021? Infelizmente, esse protocolo ele é pouco falado, pouco colocado em prática também. É um protocolo que ele foi ali estruturado para possibilitar essa interação entre psicologia e direito, a necessidade de uma escuta imparcial, livre de julgamentos e uma escuta acolhedora para que a vítima não fosse novamente violentada de alguma maneira dentro dos tribunais de justiça. A grande questão é, quando esse protocolo falha, quando esse protocolo não é colocado em prática, essa vítima sai pela segunda, terceira, quarta, quinta vez violentada. No lugar onde ela deveria encontrar acolhimento e proteção, ela encontra julgamento, estereótipos e acusações sem que antes essa vítima seja ouvida da maneira como ela merece e deve ser ouvida. É uma coisa que não é, acho que surpresa para mais ninguém, porque já aconteceram vários casos, né? É que em audiências o próprio juiz ou o promotor do caso ou um advogado trata a vítima de uma maneira completamente abusiva, né? E isso é só um reforço da violência. Então, esse protocolo, ele funciona na estrutura do judiciário. É para orientar quem vai fazer esse atendimento. Exatamente, é para orientar ali tanto o juiz quanto o advogado responsável pelo caso, quanto também as psicólogas, os psicólogos que ali atuam. Porque eu não estou aqui falando que a área da psicologia executa da maneira como deve ser executado esse protocolo. Nem todos conhecem, nem todos ficam sabendo, nem todos colocam em prática. E aí que está uma grande questão, e uma questão delicada, que é quando algo que está ali para promover uma melhoria nem sequer é visto. De que adianta? Nessa situação, Liara, falta um pouco, então, de reverberação até pelos órgãos de comunicação, para que isso chegue até as pessoas. Pelo que eu entendi, o protocolo existe desde 2021, mas nem dentro de todo o judiciário, nem dentro de todas as outras áreas, há uma disseminação disso. Então, está faltando comunicar a respeito. Exatamente. É necessário que haja essa comunicação entre essas áreas para que esse protocolo seja visto, falado e colocado em prática, não somente na área da psicologia, mas na área também do direito e também na política. Porque esses políticos têm um poder de fala tão grande, alcançam tantas pessoas, mas às vezes quem eles precisam alcançar e proteger não está sendo alcançado e protegido. É interessante você colocar dessa forma, porque a questão que você traz é muito emblemática, né? Quando a justiça falha, quem protege a vítima e a quem recorrer. E dessa situação, os atores políticos, né, os deputados, os senadores, teriam condição de exercer um nível de pressão dentro da estrutura do judiciário, que hoje em dia está meio que pé de guerra, né, entre a parte política e a parte jurídica, mas que seriam as figuras que poderiam levar adiante
Não só uma mensagem de acolhida, não só uma mensagem, talvez, tentando sair bem na foto, porque muitos fazem isso, gente, vocês sabem disso, quem acompanha o programa sabe disso, mas de maneira prática e efetiva, né? Porque tem uma estruturação, não precisa inventar nada, tá posto já, né? É só cobrar que execute. Exatamente. Muitas vezes não é cobrado, muitas vezes o processo termina, essa vítima não é acolhida, não é ouvida da maneira como ela deveria ser ouvida, porque nem todos os processos ocorrem com a atuação de um psicólogo ou de um psiquiatra acompanhando para que seja realizado esse acolhimento imparcial, essa essencial, para que seja realizado até mesmo essa anamnese psicológica e psiquiátrica em relação aos sujeitos que estão ali envolvidos. E para mim foi uma surpresa muito grande quando eu participei do Congresso de Direito Constitucional como a única psicóloga convidada. Foi um privilégio muito grande, ainda mais ocupando um painel para falar sobre o protocolo de gênero com a doutora Ivana. Porque precisa ser falado, precisa ser visto, precisa ser lembrado e precisa ser colocado em prática. De que adianta nós falarmos? De que adianta escrevermos livros? De que adianta eu estar ali escrevendo artigos, escrevendo laudos, se esses laudos não vão entrar no judiciário com a atuação também do protocolo de gênero? Eu acho bacana de falar desse ponto, e aqui eu quero fazer duas menções. Primeiro, eu estava também nesse congresso que a Nera falou, e pude representar o pessoal da comunicação dentro de um evento do direito. Já é um avanço também, né? Porque parece que eles também não pensavam muito na comunicação, sendo que eles dependem da comunicação para existirem, mas tudo bem. Então, eu quero agradecer ao subprocurador da Assembleia Legislativa de Goiás, o Yuri de Castro, que foi quem me convidou para estar presente lá. E eu pude assistir esse painel e eu fiquei encantado com a doutora Ivana, a maneira como ela fala do protocolo, e já deixo aqui de público o meu convite para que ela venha ao nosso programa também. Vou te usar como ponte, inclusive, para chegar até ela, porque eu quero trazer a doutora Ivana aqui, ela que é uma sumidade hoje no tema, né? E que, de fato, pode falar da maneira mais intrínseca possível do que é existir enquanto uma mulher dentro do judiciário lutando por uma pauta que atende a todas as mulheres. Então, quero deixar essas duas menções aqui, porque vai ser falado novamente aqui no nosso programa. E também, aproveitando para somar agora as áreas, eu sei que você tem um podcast também, né, que fala sobre a atuação enquanto perita, né? Mas chama de Frente com a Perita. Isso. Me conta sobre esse seu trabalho e como é que isso acaba também se desdobrando até chegar em quem está em casa nos assistindo agora, para entender um pouco mais do que é esse processo de acolhida, do que é, de fato, seguir um caminho onde ela possa ser acolhida e ser, de repente, salva e curada de vários processos, várias feridas advindas da violência. Eu gostaria de separar um pouquinho duas atuações minhas. A primeira, enquanto perita, eu atuo dentro do Tribunal de Justiça, realizando a perícia psicológica de maneira imparcial, com ambos os lados que estão ali nos autos do processo, mas eu também ouço e vejo diariamente vítimas de agressão, de violência, no meu consultório enquanto psicóloga particular. Eu atendo mulheres adultas, eu atendo adolescentes, eu atendo crianças e eu vejo o quanto essas marcas psicológicas podem paralisar a vida dessas mulheres, dessas pessoas que foram submetidas a essa violência. O projeto de Frente com a Perita, ele veio com o intuito de falar, de dar voz, de manter um diálogo entre a psicologia e o direito, de abrir portas para que não somente os advogados, mas que os psicólogos e também as pessoas que necessitam do judiciário, que necessitam de uma perícia, de um acolhimento psicológico, tivessem ali um respaldo e ouvissem sobre. Porque quando eu comecei, pouco se era falado sobre isso. Pouca informação se tem sobre a necessidade de uma perícia em um caso de alienação parental, para identificar se ocorreu ou se não ocorreu. A alienação parental também está ali no protocolo de gênero, como sendo um dos pontos que precisa de um olhar diferenciado. A questão do abuso também. E eu aproveito para falar que nós estamos no Agosto Lilás, o mês de combate à violência contra a mulher. E é um privilégio estar aqui falando sobre isso, estar falando sobre o projeto de Frente com a Perita,
que vem estabelecendo esse diálogo com outros profissionais, inclusive deixo o convite para que você participe, para que nós possamos falar também sobre essa necessidade de comunicação, política, psicologia e direito, em um ambiente ali mais voltado aos psicólogos também, que é primeiramente o meu público, mas também convido a quem deseja conhecer, saber como é a atuação e a quem precisa do judiciário. Porque o judiciário tem muitos bons trabalhos a oferecer. A grande questão é que muitas vezes não é ofertado. E às vezes a sociedade não sabe que existe todo esse trabalho dentro do tribunal para proteger, para cuidar, para acolher. Muita gente nem sabe que dentro de um processo de guarda pode ocorrer a perícia psicológica. Muitas pessoas nem sabem que elas também podem obter atendimentos psicológicos ao findar um processo. Então, existe muito a ser falado, muito a ser divulgado, muito a ser conhecido também. E o De Frente com a Perita veio com essa necessidade de que fosse falado. Não, já de antemão, já aceito o convite. Minha audiência sabe que eu não arrego para nenhum convite, estou em todos. Mas você tocou num ponto que aí é um ponto que eu quero utilizar de gancho crítico até para a minha área acadêmica, né? A minha atuação enquanto professor. Porque muito se produz na academia quando você diz de que adianta escrever um artigo e isso não virar nada depois. É o que a gente fala muito na faculdade, né? Às vezes a gente produz tanto conhecimento, tanta coisa bacana, só que isso não chega até a ponta, né? Fica ali entre os muros da universidade e isso é um absurdo. O conhecimento ele tem que ser repassado. E nesse tipo de conhecimento que você está produzindo e essa sua atuação, evidentemente, ela só faz sentido se a mulher que está lá na ponta, se o filho que está lá na ponta, for alcançado, for abraçado e for atendido de maneira coerente, né? Então, poder divulgar isso aqui no programa, para mim, é uma imensa satisfação. E por isso, eu estou falando com a nossa audiência, a gente vai voltar nesse tema depois, porque, infelizmente, Liara, e você deve com certeza ter muito mais dados em relação a isso, de uns anos para cá, o nível, o número, a matemática está explodindo. A violência contra a mulher, contra a criança, está cada vez pior. E eu não sei, de fato, como é que a gente pode melhorar isso se o judiciário não está melhorando, se a comunicação não está se envolvendo, se os profissionais não estão tendo suporte. Qual é o caminho para isso? E essa é uma grande questão. Qual é o caminho para isso? Quando muitas vezes são colocadas vendas nos olhos de quem deveria ser voz a essa sociedade. Porque quando lá atrás, há quase 10 anos atrás, eu atendi aquela primeira paciente, vítima de abuso. Eu até falei no congresso, eu era uma garota atendendo outra garota. E eu vi a necessidade de que fosse falado, porque ela não acreditava que o judiciário protegeria ela. Ela não acreditava que ela teria uma vida normal após o que havia ocorrido. Ela não achava que ir lá e fazer uma denúncia, ser escutada por uma psicóloga iria mudar algo em relação à proteção, ao acolhimento e que fosse proporcionar a ela o que ela merecia, que seria uma escuta, que seria uma proteção. E foi ali, naquele dia, que eu vi a necessidade de... Eu sempre gostei da área acadêmica, eu sempre gostei de escrever, eu sempre gostei de falar, mas foi naquele dia que eu vi a necessidade de muito mais do que escrever, muito mais do que falar, colocar em prática, divulgar. Porque essas mulheres, elas merecem ser protegidas, essas crianças, elas merecem ser protegidas e não revitimizadas dentro do judiciário. E que o judiciário possa estar disposto, como eu já tenho visto, em muitas perícias, em muitas atuações, muitos juízes, eles abrem, inclusive, ali a possibilidade de que o perito marque uma reunião, de que o perito mostre a questão psicológica, de que o perito faça ali uma intervenção e justifique o que está acontecendo, como aconteceu, como deve ser realizada essa proteção, como fazer para que essa mulher se sinta protegida, com que essa família possa se reestruturar após tanta violência, porque a quantidade de mulheres que, para fugir da violência, fogem de casa e depois elas são acusadas de abandono de lar é muito grande. Então, imagina, professor, até quando uma mulher tenta se defender, ela é acusada. Eu vou até aproveitar essa sua fala, Liara, para quem tem em casa, de repente, né, tem alguém da sua área de relacionamento que está passando por algum processo, como é possível para o cidadão comum, para a pessoa identificar
quando na atuação do judiciário está havendo algum tipo de estereotipia nesse atendimento, quando isso está meio que atrapalhando o julgamento de quem não deveria julgar, mas deveria acolher? É necessário observar a maneira como é realizada essa escuta. É necessário que seja uma escuta imparcial, sem estereótipos, sem um pré-julgamento, sem antes ouvir e analisar tudo aquilo que está sendo relatado. Muitas vezes, antes mesmo de falar, já existe um pré-julgamento de o que ela fez para apanhar? O que aconteceu? Nossa, ela deve ter merecido. Nossa, mas será que ela está falando a verdade? Não, ela deve estar mentindo. Então, existe muito essa questão de, antes da escuta, haver uma dúvida. A dúvida ela é necessária, mas não uma dúvida que violente a vivência daquela mulher novamente. Porque a dúvida ela está ali. O judiciário ele vem para questionar e para obter a verdade em relação aos fatos. Mas quando essa dúvida é colocada de uma maneira que adoece, que faz com que a vítima tenha novos traumas, novos medos e desacredite que ela possa ser protegida, aí nós temos um problema. Porque é necessário que seja enxergado o todo. A situação, as questões psicológicas, as questões sociais, culturais e o meio em que aquele sujeito, aquela sujeita está envolvida. Para mim já é fundamental de tratar dessa pauta nessa perspectiva do pré-julgamento, porque infelizmente a gente vive uma sociedade extremamente machista e as mulheres já são cotidianamente pré-julgadas, né? Se é a roupa que veste, se é o lugar que frequenta, se é muito bizarro isso, a gente perceber que muitas vezes se tenta justificar uma violência, uma agressão por conta da roupa, por conta da conduta, por conta do lugar onde estava, e estatisticamente a maior parte das violências sexuais acontecem dentro de casa por parentes. Então, assim, é muito doido alguém ainda aceitar esse tipo de pré-julgamento e esse tipo de lente torta para enxergar a realidade. Então, quando a gente pode falar sobre isso e trazer essa definição de maneira mais clara, eu acho que auxilia quem está em casa a perceber que, muitas vezes, o nosso papel de quem está próximo é também ajudar a fiscalizar, né, a execução imparcial do processo como ele deve acontecer, né? Exatamente. Quando você traz essa questão dessa violência dentro de casa, eu me lembro também dessa questão de que muito se espera que hajam marcas físicas e nem sempre o judiciário vai encontrar marcas físicas. Às vezes o abuso ele vai ocorrer sem deixar essas marcas e nem por isso a vítima deve ser desvalorizada ou questionada de uma maneira que ela tenha medo de voltar a falar sobre o que aconteceu. Porque muito se questiona dentro do tribunal sobre as questões psicológicas. Muito pouco é validado. Já melhorou, mas ainda pouco validado essas questões psicológicas. Pouco é olhado para essas questões que vão repassar, que vão ali refletir, até mesmo para que essa vítima constitua a própria família futuramente. De fato, essa é uma pauta que nós vamos trazer mais vezes aqui no programa, porque ela está, infelizmente, no nosso cotidiano, ao lado da nossa casa. A violência contra a mulher é a mais democrática que tem, porque ela não respeita classe, ela não respeita cor, ela não respeita religião, ela é transversal e acontece todos os dias. Então, é o nosso papel enquanto cidadãos e cidadãs, que entendemos que a nossa atuação política é no cotidiano, é na prática diária, participar, seja denunciando, seja fiscalizando, seja acompanhando e acolhendo essas pessoas. Liara, muito obrigado por ter topado bater esse papo com a gente. Fala para a minha audiência onde é que eles te encontram, qual é o endereço para assistir o De Frente com a Perita, como é que faz? Vocês podem me encontrar no meu Instagram, Liara Teodoro Psi. Lá vocês também vão ter informações em relação ao De Frente com a Perita. Foi um privilégio estar aqui, foi um privilégio poder falar sobre um tema tão necessário, principalmente nesse mês, que é o mês de conscientização em relação a essa pauta. É um privilégio também poder ter alguém que dê voz a pautas como essas. Muito obrigada pelo convite. Eu espero que você possa também estar no De Frente com a Perita para nós falarmos mais sobre essa necessidade de dar voz ao que muitas vezes é silenciado. Pois você pode contar comigo, o pessoal que está em casa já sabe que aqui o debate continua sempre nas redes sociais. Espero que você entenda que o seu papel é extremamente importante para a gente melhorar, para a gente resolver
o máximo possível essa chaga da nossa sociedade. Esse é um problema social. E se é social, tem a ver comigo e com você, e com todo mundo à nossa volta. Muito obrigado por mais esse dia de audiência e espero você na próxima semana.